Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minha querida esposa, neta, amigos aqui presentes, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença. Lembro Calderón de la Barca. Que és la vida? Um frenesi. Que és la vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. E el maior bem es pequeno, que toda a vida é sonho, e sonho, e los sonhos, sonhos são. Lembro o poeta nativista Pátrio Gonçalves Dias, na epopeica Canção do Tamoio. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. Lembro daquele que em sua vida peneirava palavras, meu conterrâneo Manuel de Barros, que do Centro-Oeste para a sensibilidade de espíritos e corações escrevia, aspas, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós, fecha aspas. Lembro, senhora Presidente, senhores senadores, da minha vida de sonhador e de utopias, à procura de uma luz a iluminar o meu caminho. Desta tribuna, procuro, no embalo das emoções, recordar-me dos anos vencidos desde quando era juvenil. Em agosto de 1945, senador Antônio Aureliano, talvez Vossa Excelência não tivesse nascido. Vossa Excelência é muito jovem. Como que distante, mesmo com um pássaro voando pelos ares sem vida, ouvia vozes autênticas de sabedoria de que, aspas, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Já pisando firme na terra vermelha da minha Campo Grande, fiquei sabendo que tal expressão havia cruzado séculos e partira no momento de intensa convulsão revolucionária a voz de um gênio, François-Marie Deharrouet, conhecido sob o epíteto de Voltaire, de exaltação à liberdade. Os anos correram sérios através de momentos de intensa vibração política nas décadas seguintes, chegando a abalar instituições ainda tímidas, após a queda do obscuro Estado Novo. Hoje pouco lembrado, mas que teve o mesmo acento do que ocorreu no regime militar de 1964. Como cidadão, e sob o embalo do que senti a partir de 1945, participei com ardor cívico e a intensidade natural da juventude e com o amadurecimento que a vida adulta nos molda, de todos os movimentos democráticos que objetivaram a manutenção da liberdade, da ordem e da paz no seio da família brasileira. Não fugi à minha responsabilidade, meu querido amigo senador Paulo Paim. Em nenhum desses movimentos, inclusive os que mais abalaram a estrutura de nossas instituições. O de 1964, no momento mais periclitante e do qual me apartei quando decepcionado com a edição do Ato Institucional número 2, de novembro de 1965, que extinguiu os partidos tradicionais surgidos com a queda da ditadura Vargas. Erro que considero imperdoável que, ao meu alcance,
levou ao silenciamento das janelas da democracia e que se desejava preservar daquela ameaça, que era patente de uma instalação de uma república sindicalista e autoritária. Recordo-me, senhoras e senhores senadores, pois dela participei, da declaração de guerra, atendendo um recrutamento da Voz das Ruas, detonada pela emenda das diretas já, de autoria do deputado mato-grossense Dante de Oliveira, de quem bem recorda o meu eminente colega à época, senador Paulo Paim, e da qual emenda fui o 6º signatário, seguida pela decepção de sua derrota em abril de 1964. As minhas saudades registro ainda o significado para mim de ter sido constituinte da Carta Magna de 1988, a Constituição Cidadã, proclamada pelo inovidável estadista Ulisses Guimarães. Na elaboração dela, apresentei 53 emendas, e delas 26 foram acolhidas parcialmente. E das integrais, a que permitiu, por lei complementar, a criação do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, o qual, com injeção de recursos financeiros, transformou a rica região em celeiro agrícola de nosso país, hoje sustentáculo de nosso PIB, o grande celeiro do Centro-Oeste brasileiro. Tinha aspiração, pois, o exercício de 5 mandatos legislativos, como deputado estadual, federal, de alçar ao ápice e tornar-me senador da República. Aí surgiram as contingências da política partidária, que me levaram ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, posto que muito me dignificou pelas luzes e inteligências proporcionadas. Foi um período auspicioso que me permitiu enxergar com os óculos do Dr. Pangloss o outro lado da gestão pública, sobretudo as premências e as deficiências que os contém, congênitas, e da impossibilidade de repará-las, combatendo os malfeitos ou orientando como bem executar as contas. Senti também a impotência institucional das Cortes Estaduais de Contas, ao não ter condições de punir, apenas recomendar ao alvedrio tantas vezes responsáveis das câmaras municipais ou das assembleias legislativas o gestor improbo. Foram 12 anos, senador Paim, de dedicação, reconhecimento aos que comigo tiveram o mesmo pensamento, acompanhado da frustração de um poder menor. Muito lá aprendi. Do ócio com dignitate, tão exemplarmente diagnosticado por Domênico De Masi, aposentado os meus deveres públicos, voltei aos campos da minha infância, de minha juventude, sempre o berço de inovadoras lições. Mas não demorou muito, atendendo o apelo de meus companheiros tucanos Lúdio Coelho, de saudosa memória, e Marisa Serrano, educadora emérita, que ilustraram esta casa, aceitei ao viver aqueles 15 minutos do qual o filósofo Schopenhauer dizia, entre aspas, de bobeira, compor a chapa ao Senado como segundo suplente. A titular era Marisa Serrano e primeiro suplente o senador Antônio Russo, que me honro representar neste instante. Em sua passagem curta por esta casa, deixou registrado o seu atilado espírito público. Convenceram-me, excelências, de que jamais seria convocado. No entanto, as circunstâncias que se seguiram fizeram-me aqui estar, e no qual me sinto perfeitamente sintonizado e grato. Confesso a vossas excelências que me sinto feliz
pela convivência cordial e extremamente valiosa que me permitiu conhecer o verdadeiro quadro da realidade nacional nesses últimos 2 anos. Sinto-me, excelências, portanto, extremamente honrado já nesta fase outonal de minha vida, ao considerar que não envelheci no curso dos anos, eis que mantenho os mesmos propósitos que amalgamei naquele já longínquo, muito longínquo, agosto de 1945. Com muito prazer, senador Antônio Aureliano. Graças a Deus, excelentíssimo senador Rubem Figueiredo, que Deus permitiu que Vossa Excelência viesse para o Senado para dar essa sutileza nobre que Vossa Excelência tem no vosso coração. Quero parabenizar Dona Cleia, sua esposa, a neta Giovana, e nas pessoas destas 2 mulheres que representam tanto na vida deste grande senador, a todos os familiares, porque estão de parabéns, com o pai, com o avô, com um homem extraordinário, que com pouco tempo de convivência, admiro profundamente, porque Vossa Excelência traz do Mato Grosso do Sul o que há de mais nobre. Tem fibra, tem vontade, tem jovialidade e tem experiência. Eu não poderia deixar de lembrar aquela música tão linda que sempre é cantada, composta por Renato Teixeira e cantada por Almir Sater. Vossa Excelência conhece as massas e as maçãs. Vossa Excelência sempre está sorrindo, pulsando e querendo sempre aprender e ensinar. Convivi com Vossa Excelência aqui e a convivência me trouxe um carinho especialíssimo. Quero ter por Vossa Excelência um convívio permanente, porque esse sentimento de udenista autêntico, esse sentimento que abrange todo o calor do nacionalismo, mas também um democrata autêntico que sabe respeitar as diferenças e sabe convergir, e às vezes discordando de maneira corajosa, mas com muita serenidade, com muita afabilidade, mas com muita firmeza. Caro senador Rubem Figueiredo, para mim é uma honra e orgulho conviver com Vossa Excelência. E fiquei muito feliz quando Vossa Excelência se manifestou a Dona Cleia, e um casamento maravilhoso é a coisa mais extraordinária que um homem pode ter. E Vossa Excelência é um homem feliz, um grande homem público, um homem realizado na plenitude e nos sonhos, que a coisa mais gostosa que o ser humano pode ter é o sentimento do dever cumprido com amor e com dignidade. Parabéns, grande homem público, grande político, que honra tanto o nosso Mato Grosso do Sul, Rubem Figueiredo. Vossa Excelência, senador Antônio Aureliano, quando aqui chegou, confesso que senti uma grande emoção, porque via na sua fisionomia, na sua alegria contagiante, a figura do seu saudoso pai. Quantas vezes admirei a figura do seu pai Aureliano Chaves, não só pelos sentimentos políticos que junto amalgamávamos, mas, sobretudo, pela estatura cívica, moral, espírito autenticamente nacionalista que o seu pai representava para todos nós. A partir desse instante, tornei-me seu admirador e amigo. E agora que Vossa Excelência se refere a mim, com expressões de tanto carinho e tanto amizade, eu posso dizer-lhe que estaremos sempre unidos, pelo mesmo ideal, pelas mesmas causas que os nossos pais do passado defenderam. Muito obrigado a Vossa Excelência pelas suas expressões e a segurança sincera da minha admiração e amizade pelo seu caráter, pela sua postura de homem público que traz as nobres tradições do grande povo das Alterosas. Muito obrigado a Vossa Excelência. Continuo, senhora Presidente. Ser senador é realmente uma honra excelsa,
A pátria a reserva apenas 81 de seus filhos. Honraria que não se restringe ao período temporal do mandato. Quem é, quem foi, sempre o será. Consciente, procurei dar o máximo de meus propósitos à missão. Estive atento, participei até o limite da inteligência, às vezes ao esgotamento das forças, estas já esquálidas por minha octogenariedade. Atendi ao cumprimento daquilo que me propus e à missão confiada pelo povo da minha terra. Nas comissões temáticas, no plenário das deliberações, no qual ocupei a tribuna magnífica por quase uma centena de vezes, procurei focalizar temas da atualidade de meu Mato Grosso do Sul, outras explorando o foco da problemática que atravessa e inquieta a nossa pátria. Para essa ou nessa, dei a minha contribuição, às vezes com o teor ácido, ao embalo do que ressoava nas ruas a voz do povo. Também trouxe à tona algumas recomendações acalentadas pelos meus irmãos sul-mato-grossenses. Aqui darei, senhor senador João Capiberibe, rápidas pinceladas, lamentando, senhora presidente, senadora Ana Amélia, do tempo regimental que me disponho. Todas importantes e que me permito citá-las, não na ordem de prioridade, eis que todas o são. A questão do assoreamento do leito do rio Taquari, na bacia do Pantanal, um desastre ecológico que no mundo não há igual, de tão grandes proporções que já é considerado um deserto aquático. O sangramento do gasoduto Bolívia-Brasil, que cruza mais de 600 quilômetros do território sul-mato-grossense, para dele instalar uma usina separadora de gás natural, para permitir deles separar matérias-primas como o butano e o propano, transformando-os em GLP, gás de cozinha, e ureia para elaboração de fertilizantes com destinação à agropecuária. Esse projeto, sugeri eu, representaria investimentos benéficos para o atendimento à população e à economia de toda a região centro-oeste, podendo inclusive atingir o Distrito Federal, Brasília. A solução harmônica da lamentável e triste, da assim mal denominada questão indígena, que tem acirrado os ânimos outrora pacíficos de duas nações, a indígena e a não indígena. Em Mato Grosso do Sul, excelências, o problema ganha conotação de beligerância. Por culpa, é verdade, ora da omissão, ora da irresponsabilidade do governo federal. Especificamente, quero esclarecer a vossas excelências, por parte do ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, e da FUNAI, que age como sua títere. A quarta reivindicação é a da implantação total da rota bioceânica, que ligaria por via terrestre as economias dos oceanos Atlântico e Pacífico. Resta muito pouco a fazer, mas falta muito de boas intenções por parte do governo federal para concretizá-la. Nossos irmãos mediterrâneos, o Paraguai e a Bolívia, entrelaçados com os banhados por águas oceânicas, a Argentina e o Chile, aguardam a força do Brasil. Qual a nossa intenção maior? Pergunto eu. A construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, na divisa de Mato Grosso do Sul com o departamento do Chaco, entre Porto Murtinho, no Brasil, e a localidade de Camilo Peralta, na República do Paraguai. Nesse ano, fruto de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, por minha iniciativa, um gigantesco passo foi dado com o compromisso do governo brasileiro de iniciar, ainda nesse exercício, os convênios e contratos para a viabilidade técnica e econômica da importante obra, a Ponte Internacional. Estas as principais bandeiras do meu mandato, que trouxeram no seu bojo o interesse regional de meu estado, Mato Grosso do Sul, mas, acima de tudo, da Federação Brasileira,
à Federação Brasileira, a questão ambiental do Taquari no Pantanal, a rota bioceânica que vai representar uma redução de cerca de 8.000 quilômetros no trajeto até o mercado asiático, o melhor aproveitamento do gás que vem da Bolívia, visto que recentemente a Petrobras pagou multa pelo gás de melhor qualidade, desperdiçando no Brasil, o que seja o butano, o propano e a ureia principalmente, e a busca por uma solução definitiva para o conflito das terras indígenas são temas, sem dúvida nenhuma, de grande interesse nacional. Eu tenho a honra de ouvir agora o eminente senador e prezadíssimo amigo, senador Paulo Paim, e logo a seguir, uma das expressões maiores da política nacional, que sempre reverenciarei, o senador Jarbas Vasconcelos. Senador Rubem Figueiredo, permita que eu diga no plenário nesse momento que quando Vossa Excelência, com a humildade dos grandes líderes, pediu a esse operário e hoje senador da República que escrevesse o prefácio do seu livro. E alguém de pronto me perguntou, senador Jarbas, você do PT e ele do PSDB, como é que vai ser esse prefácio? Eu respondi que PT, PSDB, enfim, cada um tem a sua agressão partidária. Mas eu ia escrever para o homem, senador Rubem Figueiredo. E foi assim que eu fiz. E fiz, senador Jarbas, permita que eu diga, me referindo a você, um prefácio e recebi de volta um cartão muito mais bonito que o meu prefácio. O cartão que você me mandou de volta, permita que eu diga a você, meu querido amigo e senador, vai para o livro da minha vida. Escreveu com aquela veia poética que você tem, escreveu com conhecimento teórico e jurídico dos grandes temas, está melhor que o meu prefácio. Se eu pudesse, eu trocava, para homenagear a Vossa Excelência. Mas como não posso, eu vou colocar num prefácio no meu livro o cartão que Vossa Excelência me mandou. E com muito orgulho botarei aí, senador Rubem Figueiredo, PSDB, Mato Grosso do Sul. Permita que, quando Vossa Excelência falava, eu fiz com Vossa Excelência uma viagem no tempo. Quando nós nos encontramos lá na Assembleia Nacional Constituinte, 1987. E ali começamos a travar um caminho junto. Um caminho com tantos outros constituintes que queriam uma Constituição avançada, progressista, e que representasse a média de pensamento da sociedade. E cada um de nós deu a sua parcela, mas sempre votando junto, isso eu tenho a alegria de dizer. E como Deus traça os caminhos, às vezes dizem, com letras fazendo muitas curvas, mas sempre acerta, nós nos encontramos de novo aqui no Senado. Foi uma grata convivência, mas grata mesmo. Vossa Excelência fazendo o bom debate da tribuna, o bom combate como um parlamentar de oposição e eu de situação. Mas isso também, como foi com o senador Jarbas e tantos, em nenhum momento levou nós a qualquer tipo de desencontro de alma e de coração, de olhar para frente, pensando no bem de todos, ou seja, eu pensava que essa frase era de um amigo meu bancário de Porto Alegre, mas não é. Aí me disse, essa frase não é do bancário coisa nenhuma, Paim. Essa frase é de Jesus, de que temos que fazer o bem sem olhar a quem. Então faço essa lembrança dessa frase do maior revolucionário de todos os tempos, que Vossa Excelência me identifica com essa frase, fazer o bem sem olhar a quem. Foi muito bom mesmo, esses anos aqui na sua convivência. Posso olhar aqui para a sua família e dizer com satisfação a doutora Cleia, sua esposa, a neta Giovana, chefe de gabinete, Fiel Escudeira, a Fiel Escudeira, a doutora Jaqueline, o amigo da família que eu perguntei, aquele gurizão quem é? Aí me disseram aqui, aquele é um grande amigo da família, o João Vitor, que veio aqui também assistir o seu pronunciamento. E, claro, o João Vitor, neto, e quero lembrar aqui,
do ex-senador João Vicente. João Faustino, tá certo? Neto do ex-senador João Faustino. Enfim, eu queria ainda me referir aqui ao Raimundo. Que deu o Raimundo? Aqui, o Raimundo Júnior, lhe acompanhando todos os dias aqui, e às vezes eu louco para abrir a sessão, aí o Raimundo me dizia, pode abrir, que o senador diz que vem. E quando o senador dá a palavra, tu pode saber que daqui a um pouco ele está aqui no plenário. Agradeço muito também ao Raimundo. Enfim, só quero dizer para Vossa Excelência que, como eu disse para o senador Jarbas, aqui nesse plenário, tem inúmeros senadores, inúmeros, independente do partido, que a gente foi se tornando amigo. E olha, eu trato a palavra amigo com muito respeito. Amigo, para mim, é uma das coisas mais bonitas do nosso dicionário, essa palavra tão pequena, mas que representa tanto. E eu gostaria de dizer, nessa saudação do seu discurso de despedida, como eu disse ao senador Jarbas, e veja partidos bem diferentes, eu tenho orgulho de poder dizer, eu sou seu amigo e gozo da sua amizade. Eu sei que você está voltando para casa. E voltar para casa, para os braços da sua eleita, é uma coisa muito bonita. Bom retorno para casa. Mas eu sei que no dia a dia você estará com essa frase sempre na linha de frente. Continuarei fazendo bem sem olhar a quem. Sua família merece meus abraços e meu carinho. Enfim, senador, até mais. Nos encontraremos nos caminhos da vida, sempre com essa frase, fazendo bem, não interessando a quem. Senador Paulo Paim, eu vou lhe confessar, há mais de 25 anos atrás, numa tarde como esta, eu me despedia dos meus colegas deputados, porque tinha sido designado conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. E na despedida, que para mim foi muito emocionante, como está sendo agora, eu recebi vários apartes. Mas deles, eu me recordo apenas de dois. E que tem uma conotação especial, porque foram manifestações de um parlamentar da direita extrema e outro da esquerda consciente. Da direita, a senadora, a deputada Sandra Cavalcante, que Vossa Excelência teve a oportunidade de com ela conviver. Flamante, grande oradora, ácida, carbonária, mas que tinha um grande coração e que me obsequiou com expressões que muito me sensibilizaram. Da mesma forma, eu ouvi Vossa Excelência, voz firme, combativa na defesa dos interesses, desde aquela época, dos trabalhadores. O fazia com convicção, mas com profundo respeito às ideias que possivelmente contradizassem a sua. E no convívio da Assembleia Nacional Constituinte fomos amigos diletos. Vossa Excelência ensinou-me muito. Como fez quando eu adentrei aqui no Senado da República. Vossa Excelência se lembra perfeitamente do meu primeiro projeto, que veio, inclusive, porque estava engavetado na Câmara dos Deputados, que era em benefício dos comerciários brasileiros. Vossa Excelência me incentivou a que reapresentasse o projeto, foi o seu relator e permitiu que o Senado o aprovasse e está agora sob análise da Câmara dos Deputados. Eu tenho por Vossa Excelência, senador Paulo Paim, uma profunda admiração.
pela sua vida, pelas suas origens. Vossa Excelência saiu lá da mais humilde posição, como operário, chegou operário de fábricas, liderança sindical, veio para esta casa e notabilizou-se como um dos mais eficientes parlamentares na defesa da causa dos trabalhadores brasileiros. Eu vou levar de Vossa Excelência, como levarei de todos os parlamentares com quem eu tive a honra de conviver, e alguns deles estão aqui presentes, uma imagem extremamente agradável a mim, que atinge o âmago do meu coração. Senador Paim, eu digo a Vossa Excelência um até breve. Haveremos de nos encontrar em algum lugar, talvez lá no céu, quem sabe. Ouço agora, com imenso prazer, o senador Jarbas Vasconcelos. Meu caro senador e amigo Rubem Figueiredo, eu fiz um esforço para que pudesse estar aqui nesta hora de seu discurso final aqui no Senado, sua despedida. Vossa Excelência destacou há pouco, quando eu aqui chegava, as principais reivindicações que dominaram a sua atuação parlamentar aqui. A defesa, como sempre, elegante, intransigente, dos interesses do Mato Grosso do Sul, muitas vezes enveredando também em defesa do país, não é? Mas existem outras marcas da sua passagem aqui no Senado. Primeiro, a ética. Vossa Excelência é um homem ético, é um homem cuidadoso, é um homem de horário, é um homem assíduo. Eu dou muito valor à assiduidade do parlamentar, sobretudo aqueles que estão constantemente no plenário e que não faltam às comissões. Vossa Excelência é um deles. A convivência sempre harmoniosa, o cavalheirismo que domina Vossa Excelência, tudo isso fez com que, lhe conhecendo há pouco mais de 2 anos, ou há 2 anos, eu procurasse sempre estreitar mais ainda esse relacionamento nosso. Vossa Excelência diz que, às vezes, aprende com um da gente. Nós é que aprendemos com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa humilde, é uma pessoa extremamente decente. E, além de tudo, a qualidade de bom senador, atuante senador. Senador que nunca deixou de ir à tribuna, que participa das sessões, que vai a esta tribuna que Vossa Excelência se encontra agora, que apateia, não é? Nós estamos vivendo uma quadra das mais difíceis da vida nacional. Eu não me lembro, senador Rubem Figueiredo, de um momento mais medíocre, mais cruel da vida política nacional. Estou metido nisso desde 1970. Eu não me lembro de ter passado um período tão constrangedor como esse momento que a gente está vivendo agora. Uma presidente da República que, apenas por não gostar de voltar atrás, de ser genista, de ter um gênio, às vezes, incontrolável, mantém esse quadro, né, de degradação total e completa porque passa a Petrobras. E há de se conviver com isso. Né? A oposição há de começar a pensar, a partir de agora, numa ação. Uma ação popular, algum tipo de ação em defesa da preservação dos interesses nacionais, no caso, a Petrobras. A gente não pode deixar mais a Petrobras a serviço do PT, de Lula e de Dilma. Não pode, não pode. É como ressaltou aqui, eu vinha no carro do aeroporto para cá, a senadora Ana Amélia, trata-se de um patrimônio nacional, um orgulho nacional. E não pode, por conta da presidente que teve uma comemoração melancólica ontem em Porto Alegre, a capital lá do estado de Ana Amélia, melancólica, porque ela já é uma melancolia em pessoa. E quando se mete nessas encrencas, fica mais melancólica ainda. Não é? Então, eu abro esse parênteses no discurso de Vossa Excelência, porque eu vinha ao plenário para fazer uma intervenção. Na viagem do aeroporto para cá, eu fiquei satisfeito com o pronunciamento da senadora Ana Amélia, que seria a mesma coisa, sem o brilhantismo dela, que eu iria fazer aqui. Mas
me sinto muito feliz de estar diante de um pai exemplar, de um grande esposo, uma pessoa que ressaltou no começo do discurso os anos de casamento. Eu, por exemplo, não tive essa felicidade que Vossa Excelência tem, né? E que ressalta, que exterioriza, não é? O seu orgulho com os seus filhos, com os seus familiares, não é? E nós somos vizinhos porta com porta, não é? Vossa Excelência me abastece, inclusive, da bebida que eu gosto. Então, Aureliano, é um chamego muito grande, viu? E eu fiz o que Vossa Excelência está fazendo faz 15 dias. Segunda-feira, que hoje faz 15 dias, eu fui aí também me despedir. Mas a gente não vai se despedir da vida pública, a gente está se despedindo de um mandato no Senado. Vossa Excelência, com toda certeza, vai ocupar um grande espaço lá no seu estado, porque quem é que não quer lhe ouvir? Uma palavra serena, corajosa, consciente, muito consciente. Então, o senador Rubem Figueiredo e seus familiares aqui presentes, eu queria deixar o meu abraço, o meu reconhecimento, a minha admiração, o meu profundo respeito pela sua pessoa e pela sua admiração, e dizer que Vossa Excelência vai deixar aqui realmente essa palavra que é tanto usada nessas ocasiões, uma profunda lacuna. Uma lacuna de seriedade, de competência, de companheirismo, né, de personalidade, tudo isso Vossa Excelência tem, além de ter sido um grande senador, um atuante senador. Quero lhe deixar o meu abraço, o meu respeito, a minha admiração, e vamos, com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, a gente se encontrar ou aqui no Congresso Nacional, ou quem sabe no meu estado ou no seu estado. Muito obrigado. Senador Jarbas Vasconcelos. As expressões de Vossa Excelência enternecem os meus sentimentos, as fibras do meu coração. Talvez Vossa Excelência não se recorde, mas por volta de 1980, eu, parlamentar eleito pela Aliança Democrática Nacional, Arena, rompi com o governo. 1980, isso era uma atitude rara. Não fiquei sozinho. Ao meu lado estavam dois eminentes homens públicos do meu estado, os senadores José Fragelli, que foi presidente desta casa, e o senador Rachid Saldanha Dércio. Descendimos do governo, passamos à oposição. E tínhamos que nos definir naquela ocasião para onde iríamos, já que os nossos pontos de vista não coincidiam absolutamente com o governo que comandava os destinos da nação. Fui visitar, naquela oportunidade, o presidente nacional do MDB, o saudoso deputado Ulisses Guimarães. Quem estava lá? Vossa Excelência talvez não se recorde. O deputado Jarbas Vasconcelos, que me recebeu com cavalheirismo que lhe é natural. Sentamos alguns minutos e eu manifestei ao deputado Ulisses Guimarães o nosso propósito. As contingências políticas, no entretanto, nos levaram a aliar ao saudoso senador Tancredo Neves. E formamos o PP. Mas por pouco tempo. E logo nos unimos ao PMDB. E no PMDB eu fiquei até renunciar o mandato para ir para o Tribunal de Contas. Voltei à vida pública. Voltei à vida pública, senador Jarbas Vasconcelos. E aqui encontrei a figura de Vossa Excelência.
e disse que eu estava no caminho certo. Porque Vossa Excelência sempre se despontou aqui no cenário político nacional como um homem de posições muito firmes, categóricas, nunca fugiu da verdade e nunca apoiou a inverdade. Vossa Excelência constitui um dos grandes exemplos de um homem público que o Brasil está necessitando tanto. Eu levo de Vossa Excelência uma imagem extremamente venturosa. Quando lá no meu estado estiver, sem dúvida alguma, eu terei a grande oportunidade de saudar a figura de Vossa Excelência, uma das grandes expressões da política nacional. Apreciei muito ser seu amigo e quero ser sempre seu amigo. Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Se Vossas Excelências me permitem, eu vou dar um andamento, mais algumas palavras que quiser falar, e depois terei muito prazer em ouvir os senadores Ciro Miranda, José Agripino e o meu caríssimo líder, Aloysio Nunes Ferreira. Mas, senhora presidente, senadora Ana Amélia, enquanto senador, ainda tive a oportunidade de levar ao Ministério da Integração uma ideia que foi acolhida pela SUDECO, a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto no Centro-Oeste, em especial no meu estado, Mato Grosso do Sul. Fiquei muito feliz de ver que o projeto foi designado como prioritário para 2015. A precariedade das pontes prejudica a mobilidade das estradas vicinais. Além disso, o tráfego de caminhões de alta tonelagem, transportando calcário e fertilizantes na época do plantio de grãos e após a colheita com a produção, acarreta danos na edificação das estruturas das pontes de madeira, provocando grandes prejuízos às finanças já combalidas do município. Estima-se que apenas em Mato Grosso do Sul seriam necessárias a substituição de ao redor de 3.000 pontes. Portanto, o projeto terá um extraordinário significado para a ação das prefeituras municipais que têm sofrido dificuldades de ordem financeira para atender o fluxo de veículos de transporte pesado em suas estradas vicinais por causa da precariedade das pontes de madeira. Senhora presidente, senadora Ana Amélia, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, inúmeras apresentei à consideração desta Casa e da nossa co-irmã Câmara dos Deputados. Todas estão em curso e confio que merecerão análise criteriosa de seus eminentes pares no curso do tempo regimental, talvez no início da próxima legislatura que se avizinha. Cumprida a missão, voltarei ao meu Mato Grosso do Sul, dos campos sem fim da vacaria, onde fui criado, da minha cidade morena, Campo Grande, onde desde os verdes anos senti o palpitar na mente e no coração as emoções de meus ideais. Alimentarei saudades dessa casa alta da Federação Brasileira. Eu concedo a parte agora ao eminente senador. Eu estou agora na dúvida. O meu coração se reparte. Senador Agripino ou senador Ciro Miranda? Senador Agripino, com muita honra. Senador Figueiró, eu recebi uma cartinha do seu gabinete informando que dia 15, Vossa Excelência faria o seu discurso de despedida aqui do Senado. Dia 15 é segunda-feira, é um dia de quórum baixo, mas eu me preparei para vir aqui, para estar presente, para dirigir algumas palavras ao senador Rubem Figueiró, por quem eu tenho muito mais do que apreço e estima, eu tenho consideração. E fazer algumas revelações. Senador Figueiró, nós temos algumas interfaces que robustecem a nossa amizade. Nós temos amigos comuns, alguns até que já se foram, no meu caso de João Faustino, que foi seu grande amigo, amigo de Aloysio Nunes. Mas o que me faz seu admirador é a sua vida pública, a vida pública correta, longeva, respeitada
e que faz com que, dentro do campo da oposição, Vossa Excelência seja uma espécie de reserva. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, na instalação da CPMI, da Petrobras, que é o maior escândalo da história política recente do Brasil, uma vergonha nacional, quando nós discutíamos a instalação da CPMI, claro, vista a desproporção entre as forças do governo e da oposição, nós examinávamos as indicações e o nome de Vossa Excelência era o number one, era o número 1 para estar lá. Não era só pela sua idade, porque seria, digamos, o nosso indicado para presidir a instalação. Era pela respeitabilidade que o seu nome daria à oposição. Ninguém ousaria contestar a eleição do presidente e a indicação do relator de uma CPMI extremamente polêmica se a reunião fosse presidida por um homem de idade, eu não diria tão leve, mas ágil, firme, inatacável. Porque no Congresso, queiram ou não queiram, existem pessoas com qualidade, mas existem pessoas vulneráveis. E para determinadas missões, para certas missões, ou você tem gente com blindagem completa, ou você abre o flanco do ataque e da perda da substância. E Vossa Excelência era o nosso nome para presidir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por uma coincidência, por ser o que tinha idade mais avançada, muito embora não seja um homem idoso, mas basicamente pelas suas qualidades de homem íntegro, de caráter inatacável e de grande compromisso com o país. Mais do que tudo, de grande compromisso com o interesse público do país. Vossa Excelência passou aqui um bom tempo convivendo conosco. As suas manifestações pairavam sempre sobre o seu Mato Grosso do Sul, mas muito sobre os interesses do Brasil. Traduzindo a sua vida pública de deputado federal, de parlamentar, de homem ligado ao seu Estado, mas de homem que tem a consciência das necessidades do Brasil. Vossa Excelência é um homem público de grandes qualidades e que vai fazer falta a esse plenário. Chega aqui mansinho, usa da palavra, faz as suas manifestações, marca a sua posição e integra o quadro dos íntegros. Integrar o quadro dos íntegros, senador Figueiró, é um privilégio. Na política de hoje, integrar o quadro dos íntegros é privilégio. E Vossa Excelência pode estar certo de que vai deixar o nosso convívio, pelo menos por um tempo, que não vai deixar nossa amizade nunca, no quadro de honra dos homens íntegros que passaram por esta casa. E vai voltar para o seu Mato Grosso do Sul, onde eu espero revê-lo, com a estima daqueles que conviveram com Vossa Excelência e tendo a certeza de que a sua passagem por esta casa foi marcada pela cordialidade, pela decência, pelo espírito público das suas atitudes, mas, acima de tudo, pelo respeito que tem de todos nós e desta casa que se orgulha muito de ter tido nos seus quadros o emérito sempre senador Rubem Figueiró. Muito grato, senador João Agripino. Sabe, Vossa Excelência, o respeito que tenho pela sua significativa pessoa. E ele vem de seu pai. Talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento desse fato. Mas a primeira vez que eu tive o prazer de conhecer o Rio Grande do Norte, a convite do nosso saudoso, querido, inesquecível amigo, João Falcino, isso em 1979. Recém-ingressos na Câmara dos Deputados. Fui a Natal. E a convite do João, que me disse: eu quero que você conheça um dos homens mais ilustres do meu estado, que foi, inclusive, seu governador. E fomos. Se não me falha a memória,
era no escritório dele, me parece que sede de uma rede de televisão ou estação de televisão. E convivi muitos instantes com o governador Tarcísio Maia. E vi que realmente se tratava de uma das grandes expressões, não do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, pelas posições que já havia ocupado. E me parecia um homem com uma disposição hercúlea para prestar ainda maiores serviços ao seu Estado. Após isso, eu tive o prazer de conhecê-lo aqui no Congresso Nacional. E a minha admiração que tinha pelo seu pai transformou-se em admiração por Vossa Excelência. O João Faustino sempre fazia referências muito precisas, amigas, com relação a Vossa Excelência. Foi seu companheiro de lutas, eu diria até heróicas na política lá do Rio Grande do Norte. João nunca se afastou dos propósitos que tinha. E tinha, Vossa Excelência sabe, projetos muito importantes para servir o seu Estado. Foi-se, inclusive, seu suplente pela confiança que Vossa Excelência nele depositou. E desejava, sinceramente, voltar a esta casa para servir o seu Estado. Infelizmente, um mal levou do nosso convívio, mas ficou aquela imagem imperecível de um grande homem do Rio Grande do Norte. E Vossa Excelência, nesse instante, está simbolizando justamente essas duas pessoas que eu admiro tanto. Seu pai, Tarcísio Maia, e o nosso João Faustino. As expressões de Vossa Excelência ao meu respeito muito me sensibilizam. Irei, como ouvi o senador Aureliano, o senador Paim e o senador Jarbas Vasconcelos, com a mesma consideração e abertura de coração que há de ficar sempre guardado nele. Muito obrigado a Vossa Excelência pelas suas expressões que muito me cativam e as lembrarei como bronze para sempre. Senador Ciro Miranda. Senador meu conterrâneo do Centro-Oeste. Rubens Figueiró, vizinho de fronteira. Quando tomei posse no final de 2010, conheci aqui uma senadora das mais doces, Marisa Serrano. Ficamos muito amigos e fiquei pesaroso o dia que ela deixou esse Senado. Mas ela me disse, eu vou deixar aqui uma herança que vocês não vão ter saudades de mim. Não é verdade, Marisa, mas veio uma pessoa tão doce quanto Marisa Serrano. Um homem que aprendi a admirá-lo pelo respeito que tenho da sua ética, sua moralidade. Uma pessoa já experimentada no parlamento, mas que com a idade resolveu fazer desses últimos 4 anos, praticamente, encerramento da sua vida política, conforme me confidenciou. Sempre aguerrido nas comissões, sempre solícito no nosso partido. Vossa Excelência é um exemplo. O Mato Grosso tem muitos políticos de que se orgulha. Certamente o senhor está incluído no topo desses políticos. O Senado fará muita falta para nós, principalmente para mim, que também me despeço amanhã, que ganhei um grande amigo, Rubens Figueiró. E como dizia a Cora Coralina, uma vez nós conversando, eu citei isso a Vossa Excelência. Ela dizia assim, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar velha. E isso não passa nem perto de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre será um moço. Obrigado pela sua amizade e pelo seu carinho. Meu caro senador Ciro Miranda, Vossa Excelência me liga por um fato que me é muito afetuoso. Eu tenho um filho que é, para mim, o braço direito, que chama-se Luiz Orcílio. Mas ele é conhecido carinhosamente como Ciro.
E quando aqui cheguei, eu liguei a imagem do meu querido filho à pessoa de Vossa Excelência. E nos aproximamos. Vossa Excelência me cativou pelo seu espírito partidário, pela firmeza de suas posições, pela sua erudição como homem da educação, destacando-se entre todos nós na defesa, sobretudo, dos legítimos interesses do seu Estado de Goiás. Eu, como disse aos demais, eu terei o seu nome sempre registrado entre meus bons amigos e homens que eu muito admiro. Nós não ficaremos apenas nessa luta aqui de plenário. Nós vamos comungar, e como eu afirmei ao senador Aloysio Nunes na sexta-feira, que me brindou com brilhante à parte, cativante à parte, eu vou dizer a Vossa Excelência, por que nós continuaremos sempre amigos, sempre companheiros? Porque, como dizia Frank Crane, não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Não importa os nossos cabelos brancos, não importa uma aparente calvície, nós seremos sempre jovens e, como tal, eu sempre lembrarei de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Agora ouvirei com grande alegria o líder do nosso partido, senador Ciro Miranda, e que será sempre líder, não importa a posição que ele ocupe. Senador Aloysio Nunes. Meu prezado amigo, senador Rubem Figueiró, eu na sexta-feira fiz uma parte que Vossa Excelência acaba de lembrar com muita gentileza, ao discurso que Vossa Excelência fez, um discurso duro, um discurso político de crítica severa ao atual governo, um discurso de um senador de oposição, como o senhor é. Tive a ocasião, naquele à parte, de mais uma vez lembrar o nosso traço de união imperecível, que é a amizade por João Faustino. Mas eu não poderia deixar de vir ao plenário hoje para lhe dar mais um abraço. Eu tenho muita dificuldade em me despedir do senhor, creia. Sei que não vou me despedir do nosso convívio, porque o senador Rubem Figueiró é uma das figuras mais eminentes do meu partido, do PSDB. Já teve a ocasião de provar o seu prestígio, a sua força, em várias ocasiões, especialmente agora, nas últimas eleições, concorrendo ao nosso lado para dar ao senador Aécio uma grande vitória no seu estado e também para a eleição do nosso governador Reinaldo Azambuja. Mas a convivência com o senhor no Senado me fará seguramente muita falta. Eu me afeiçoei enormemente ao seu contato. Vai fazer falta o seu conselho, a argúcia com que o senhor observa o fenômeno político e o traduz em ações concretas no seio da nossa bancada e aqui também no plenário do Senado. Vai fazer falta a solidariedade com que o senhor sempre me distinguiu, não só a mim, como também aos nossos companheiros de bancada. Vai fazer falta a sua palavra serena e firme, o seu jeito de ser honesto, correto, não apenas honesto no sentido que foi tão bem ressaltado pelo líder Agripino, da ética na vida pública, na inatacabilidade no que diz respeito ao seu comportamento em relação às coisas públicas, mas também honestidade no trato com seus colegas, no trato com seu partido, honestidade para com suas ideias, para com seus eleitores, para com seus concidadãos. Eu ouvia, vindo para cá, também pelo rádio do automóvel, como está nos ouvindo agora a senadora Lúcia Vânia, que pede que eu lhe transmita o seu abraço, uma vez que ela está em Goiás. Nosso colega Jaba Vasconcelos destacava a sua intensa atividade como senador, a sua presença constante na tribuna, a sua assiduidade, a sua atuação nas comissões,
da casa. E é realmente admirável que num homem que já tendo percorrido uma larga estrada na vida política, uma larga e exitosa estrada na vida política, de deputado estadual, deputado federal, constituinte, conselheiro do Tribunal de Contas do seu estado, de repente, por um desses acasos da vida política, vem ao Senado, já octogenário, mas com uma vitalidade invejável, e assume na plenitude os seus deveres de parlamentar. Não apenas na defesa dos interesses do seu Estado, e Vossa Excelência acaba de lembrar ainda há pouco uma reivindicação que levou a um dos ministérios do governo a respeito da construção de pontes por onde pudesse trafegar com segurança os veículos no Centro-Oeste, mas também no escrutínio dos temas mais árduos que são submetidos à análise do plenário. Concordo com o senador Jarbas Vasconcelos. Nesses tempos de desprestígio do Congresso Nacional, desprestígio, às vezes, fundado em boas razões para que a opinião pública exija de nós, exige dessa instituição um comportamento mais consentâneo com o seu papel institucional, é realmente, para nós, um orgulho termos entre nós um senador do seu porte, um senador da sua envergadura. E eu quero, mais uma vez, dizer, nesse aparte, que seguramente não encerrará as nossas relações políticas, que elas têm muito ainda para render. Para mim, sobretudo, para minha alegria, quero dizer, reafirmar aqui profunda amizade, o amor fraterno que surgiu entre nós e que eu quero cultivar por toda a nossa vida. Muito obrigado. Vossa Excelência, senador Aloísio Nunes, terá sempre a minha amizade, a minha admiração pelo que Vossa Excelência representa para os seus amigos, pela lealdade, fidelidade de princípios, coerência de atitudes, que jamais delas se afastou. Vossa Excelência passou por momentos difíceis na defesa dos seus ideais. E hoje está aqui no Senado da República como testemunho de atitudes firmes de um homem, pode, sem dúvida alguma, colocar no altar do respeito da pátria. Vossa Excelência conseguiu isso. Quero dizer a Vossa Excelência, senador Aloísio, que, como disse ao senador João Agripino, nos ligam laços imorredouros na figura do nosso grande e falecido amigo João Faustino. Essas jamais serão perdidas no tempo. Não importa a poeira que possa iluminar as nossas vistas, mas o nome desse nosso amigo há de sempre nos ligar, pelos princípios que ele firmou e que se acasalam perfeitamente com os nossos. Vossa Excelência fez uma observação aí que me fez lembrar dois pensamentos com relação à casa que nós vivemos, a casa que nós cultuamos, que é o Congresso Nacional. Eu me recordo do juiz Simpson, da Alta Corte americana, em que ele dizia que não era possível a ele construir uma catedral. Não é possível a nós construirmos uma catedral, mas é bem possível que cada um de nós coloquemos um tijolo para edificá-lo. Esse é o nosso trabalho. Trabalho que talvez não seja percebido pela opinião pública, mas é um trabalho de caráter efetivo. Tem a amálgama do cimento e jamais isso nos tirará. Jamais. É o que nós podemos construir. E quero lembrar um outro pensamento que eu considero lapidar,
que é de uma figura das mais extraordinárias do cenário da memória brasileira, que é do general Cândido Rondon. Cândido Rondon, que dizia que nas contingências da vida nós construímos, nós destruímos. Tudo depende de nós. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho do Congresso Nacional. Nós estamos aqui para construir e haveremos de construir sem dúvida alguma. Muito obrigado, senador Aloísio, pelas suas expressões tão carinhosas que tocam o meu coração. Eu gostaria, senhora presidente, de concluir, depois das emoções dos apartes que recebi. Me dirijo agora aos servidores. Pela TV e Rádio Senado, irei assisti-los, ouvi-los, senhoras e senhores senadores, para renovar as forças das recordações dos momentos ímpares que aqui vivi, da vivência confortante dos servidores da mesa diretora desta casa. Me dirijo, olho para os senhores agora. E permita, senhora presidente, que manifeste uma coisa muito íntima que existiu entre nós. Porque mantive com eles, com todos eles, um diálogo pelo dialeto guarani. Dizia a eles, quando aqui chegava, vai chapar? E ensinei-os a responder, e porã e te. Como vão vocês? Nós vamos bem, senador. A eles, portanto, essa minha homenagem pela atenção que eles sempre me dispensaram. Quero me dirigir aos servidores dos meios de comunicação, da TV, rádio e agência Senado, que permitiram-me chegar aos lares até dos mais longínquos grotões da nossa pátria, dos dirigentes servidores das comissões temáticas, dos mais simples servidores que atendem às portarias de acesso a esta casa e daqueles que zelam pela limpeza dos espaços imensos desse nosso Senado. Permitam-me, excelências, expressar o que vem do âmago dos meus sentimentos mais ternos, aos que trabalham no meu gabinete e que me conquistaram pela eficiência, pela lealdade e, sobretudo, amizade que eu considero imovedora. A todos fica o reconhecimento da minha gratidão. Concluo, senhora presidente, agradecendo penhoradamente o tempo que me concedeu. Vossa Excelência, para mim, sempre generosa, e essa é a imagem que eu levarei para sempre da sua pessoa. Que, parafraseando antes rebelde e incrédulo Paulo de Tarso, afirmo a Vossas Excelências, com sinceridade e no sentido de despedida desta casa, que me animou nesse momento o apanágio dos exemplos que trago de meus pais, de saudosa memória. Enfrentei lutas memoráveis, combati o bom combate, com ideias cristalinas, guardei a esperança de que chegará o dia em que a nossa pátria deixará de viver dias e anos azíagos que ora vivenciamos, e que a fé há de sempre nos animar. Com esses pensamentos, senhora presidente, e com sentimentos de gratidão, me despeço de todos. Senador Rubem Figueiredo, eu queria agradecer a Vossa Excelência as referências, dizer que na convivência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é a primeira, às 8h30 da manhã, às quintas-feiras, eu vou ter muita saudade de Vossa Excelência. Sentávamos sempre ao lado, porque temos muitas afinidades nessa área. Por também preservarmos uma instituição que falamos muito sobre Petrobras, que é a Embrapa, que Vossa Excelência trata com muito carinho, por razões até familiares. Mas eu procurei ser uma discípula, uma aluna
olhando os seus passos, ouvindo as suas palavras. Eu penso que nós aprendemos sempre com quem sabe muito, e Vossa Excelência sabe muito. Mais do que de saber da política, Vossa Excelência sabe da vida. Porque quando Vossa Excelência expressa os sentimentos de como é o viver, nas palavras de Manuel de Barros, de o que vale nas coisas, é o que elas representam para a gente. Então, Vossa Excelência, mais do que tudo, é um professor da vida, e é isso que nós precisamos. Eu queria dizer a Vossa Excelência, em sua homenagem, quando Vossa Excelência faz a sua despedida, coube-me a honra, na Comissão de Assuntos Sociais, de relatar um projeto de sua autoria, 531, de 2013, que altera a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências para instituir o consentimento presumido para a doação de sangue do cordão umbilical e da placenta e para conceder isenção do imposto sobre produtos industrializados, dos produtos e os equipamentos empregados nesse procedimento, de alto alcance social para a saúde pública e para as gerações. Então, como este projeto, que eu tive a honra de ser relatora, não pôde ter parecer conclusivo em função de ter sido este um ano eleitoral e não termos podido realizar uma audiência pública necessária para instruir o referido projeto, ele irá pelo regimento interno para o arquivo. Mas quero lhe dizer que terei a honra de levá-lo de volta como autora em sua homenagem, com os mesmos termos, assumindo a responsabilidade de conduzi-lo em tramitação aqui. E sempre falando que este projeto foi inspirado por Vossa Excelência. Então, eu acho que com esta homenagem eu estou retribuindo a todos os ensinamentos que Vossa Excelência prestou a mim em particular e a todos os colegas senadores, pelo exemplo, pela retidão, pela forma comprometida com o exercício da boa política. Parabéns e leve desta casa um grande respeito de todos nós. Vossa Excelência, minha querida amiga senadora Ana Amélia, a manifestação de Vossa Excelência muito me sensibiliza, não somente pelas palavras que sempre ouvi de Vossa Excelência, aqui em plenário e em todos os lugares onde nós nos encontramos a serviço da pátria. Vossa Excelência me concede um prêmio de, no início do ano que vem, creio, reapresentar esse projeto, cujo significado tem uma expressão ampla para a saúde de tantas e tantas pessoas. Quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não está premiando só a mim, mas o autor intelectual do projeto, Dr. Paulo, que é um dos maiores médicos oncologistas, não só desse país, mas hoje poderia dizer, com muito orgulho para a minha família, um médico de expressão internacional, Paulo Marcelo Genhoff. Vou transmitir a ele, e ele talvez esteja ouvindo até pela televisão, e por ela talvez já manifestando espiritualmente o agradecimento a Vossa Excelência. Vossa Excelência me traz, nesses momentos, sobretudo agora, um sentimento de muita gratidão pela amizade que Vossa Excelência tem me concedido, pelos conselhos que a sua inteligência me transmitiu, e pode estar certa de que o meu amigo Pompilho, que a admira profundamente e que lutou muito pela sua eleição, conquistando eleitores de Campo Grande até Tupaceretã, onde vivia, dos tempos passados, tenho a certeza de que ele também, nesse instante, está ouvindo e está lhe prestando também as homenagens que de coração eu transmito a Vossa Excelência. Muito obrigado pela honra da sua manifestação e das suas palavras.